E... Bom dia a todos. Abertura do projeto Quem Educa, Cuida e se Cuida. As mudanças impostas na política de educação pela pandemia Covid-19 foram radicais e estruturantes no processo pedagógico das escolas do Brasil e do mundo. As necessidades do isolamento social retirou educadores e educandos do ambiente escolar, na lida cotidiana presencial, para que o processo de ensino e aprendizagem fosse mediado pelas plataformas online e recursos digitais. As exigências dessas transformações em curto espaço de tempo gerou aos educadores um trabalho exaustivo de adaptação, somando-se ao home office e à administração da vida doméstica para garantir tempo, espaço e estrutura para o teletrabalho. Esta realidade encontra-se ainda no estresse vivenciado pela perda de profissionais em razão da doença ou ainda a perda de familiares, amigos, pessoas da comunidade. E o luto a ser processado, seja da morte física ou material, daqueles que convivemos e amamos, seja da morte de processos de trabalho e de um jeito de viver que não se retornará. Identificado assim a necessidade de orientação psicológica e social aos profissionais da educação, com vistas à oferta de apoio para a reorganização da vida pessoal e profissional, para a retomada do ensino presencial e das atividades totais de forma processual. Entende-se ainda que os profissionais assistentes sociais e psicólogos das secretarias de saúde e assistência social não têm condições objetivas para a absorção desta demanda, visto que se encontram na linha de frente para atenção ao cidadão no contexto pandêmico. É sabido que a evolução da pandemia tende a ser reduzida com a vacina, que começou a ser utilizada recentemente em todo o país. Porém, mesmo com a decisão do governo do Estado da retomada das aulas estaduais, a administração decidiu por bem não retomar as aulas municipais, nesse primeiro momento, até verificar o decorrer das circunstâncias da pandemia e preparar com qualidade e segurança os profissionais da educação para a retomada das aulas. Dito isso, demonstrada a importância e a eficácia desse projeto para a rede municipal de ensino, projeto Quem Educa, Cuida e se Cuida, a Prefeitura de Piracaia, junto com o Departamento da Educação, não medirá esforços para a retomada das aulas presenciais, sejam de maneira organizada e pensando no bem-estar da nossa comunidade. Convido, nesse momento, o excelentíssimo prefeito de Piracaia, Dr. José Silvino Sintra. Convido o vice Rogério Carlos do Nascimento. Convido a coordenadora social, Fátima Cecília Starjevski Pereira. Convido os vereadores Antônio Ricardo Junho Leandro, professor Toninho Leandro, presidente da Câmara. Convido Damares Sombrito dos Santos. Representando o prefeito de Joanópolis, Adalto Oliveira, convido a vereadora Silvana Forel Bevilacqua Nunes. Acuso e agradeço
a presença das supervisoras Ariane Santa Rosa Poço, Márcia Barsotti. Agradecemos a presença de todos os diretores das escolas, de todos os professores presentes. Agradecemos os diretores de departamento. Agradecemos também o presidente da Câmara por ceder esse espaço. Agradecemos a presença do Robson, diretor de comunicação. A Vera Lúcia, diretora do CRAS de Batatuba. Kátia Cabral, da assistência social. Nossos palestrantes. Senhora Rosana Cristina Junkton, assistente social de área hospitalar, formação Faculdade Paulista de Serviço Social pela PUC São Paulo, especialização em políticas públicas e gestão em segurança pública profissional, com experiência na área de assistência social hospitalar, utilizando conhecimento técnico, proatividade e olhar empático, desde a internação até o pós-alta, orientações, mobilização de recursos de redes de apoio, intervindo em situações de fragilidade e vulnerabilidade. Possui mais de 30 anos de experiência em atendimento de urgência e emergência, atuando com equipe multiprofissional. Convido Dr. César Malvez Mangini, filósofo, psicanalista, psicólogo, advogado, professor universitário, militante dos direitos humanos e veganismo causa animal, tendo atuado no SUAS e SUS, foi supervisor do Capacita SUAS, atualmente é coordenador jurídico da Mandata Ativoz, membro da Comissão de Direitos Humanos da UAB, subseção Osasco e coordenador do Núcleo de Controle Social da CDH OAB-OS. Convido nesse momento a senhora Fátima Cecília Starjevics para suas considerações. Bom dia, presidente da Câmara, Toninho, vice Rogério, prefeito Silvino. Bom dia aos diretores, aos professores que aqui estão presentes. Eu agradeço muito a presença de vocês. Havia uma preocupação de que a gente não teria público, mas a gente seguiu todas as recomendações que o próprio decreto assinado em 28 de maio assim o solicita, medição, uso de máscara, distanciamento. Eu sei que não é um momento tranquilo para nós enquanto educação, mas só de saber que vocês, a boa parte, já está com a primeira dose dentro do corpo, me deixa muito tranquila e muito aliviada enquanto população. Não somos um a mais vacinados, somos um a menos, né, de deixarmos a ausência no nosso lugar. Esse momento ele é muito pensado, a gente tem que ter a preocupação pedagógica, na qual está nas mãos do núcleo pedagógico. A gente tem que ter a preocupação administrativa, que está nas mãos das supervisoras. A gente tem que ter também o eixo emocional de vocês. Então, o prefeito pediu, nesse mandato, que não se medisse esforços para que a gente possa retomar aos poucos a educação presencial, porém, com todas as demandas possíveis de estarmos verificando a caminhada. Esse momento do PAP, ele servirá para retomar o curso, para corrigir a rota, para a gente verificar onde podemos ser melhor, né? E esse momento emocional para a gente poder realmente estar centrados. A presença dos diretores aqui se faz muito importante, pois vocês são porta-voz de toda a demanda da educação para os professores e funcionários. Vocês estarem seguros do trabalho que é feito é essencial para que haja essa retomada. Essa segurança deverá ser transmitida por vocês para o corpo docente, para os funcionários, para as crianças e para a comunidade em geral. Então, essa segurança, esse embasamento que nós, enquanto administração, queremos passar para vocês, é de suma importância que vocês absorvam e que transmitam aos demais das escolas. Serão praticamente, no mínimo, 6.000 pessoas diretamente atingidas com o retorno às aulas, fora a população de funcionários, de motoristas, monitores,
Então, é uma população grande que estará voltando, porém, voltando com segurança. E mesmo que hajam alguns problemas que eles vão acontecer, como foi agora, tudo pronto para o início no horário. Aí o som deu problema. Vamos recalcular a rota, que a gente tenha condições emocionais para recalcular essa rota. E é isso que o projeto vem trazer para vocês. Quem educa, cuida, mas também a gente tem que cuidar. Eu agradeço muito ao prefeito essa oportunidade desse projeto, esse olhar para a educação, nesse projeto do cuidado do emocional de vocês. Meu muito obrigado, que a gente tenha realmente um retorno saudável, né, de mente, corpo e pedagógico. Minha gratidão. Convido para suas considerações a vereadora Silvana Forel Bevilacqua Nunes, hoje aqui representando o prefeito de Joanópolis, Adalto Oliveira. Bom dia a todos. Eu estou aqui, então, representando o prefeito de Joanópolis, porque eu acredito que ele vai também aderir a esse programa, né? E dizer que esse programa realmente é muito importante, porque a gente está precisando retomar as aulas, as crianças estão em casa angustiadas, né? Os pais também estão precisando voltar ao seu trabalho. Uma certa fragilidade, tanto emocional para os pais quanto para as crianças. E eu acredito que esse programa vai dar certo a retomada das aulas. E o prefeito Adalto também vai incluir no nosso sistema de ensino lá em Joanópolis. Obrigada a todos, um bom dia e boa palestra. Convido para suas considerações o vereador Damarison Brito Santos. Bom dia a todos. Bom, primeiramente queria parabenizar aqui a Educação de Piracaia, mais uma vez sair na frente com esse projeto sensacional. A gente sabe que os professores aí tiveram que se adaptar, gravar vídeos em casa, né, na cozinha, na sala, e a gente vê o trabalho árduo aí de todos nessa pandemia. Feliz de ver vários professores aqui hoje também. Tenho certeza que isso vai, com certeza, valorizar ainda mais, né? Tantos pais agora passando essas dificuldades de não conseguir ensinar os filhos, e a gente vê o papel dos professores nessa pandemia. Eu acredito que a gente adiantou aí uns 15 anos, talvez, o que tivesse nas salas de aulas, né, agora com toda essa tecnologia, e a gente vê o dinamismo dos professores, conversando com os alunos, que criaram o grupo no WhatsApp, criaram canais no YouTube. Isso é motivo de muito orgulho, realmente, para a educação de Piracaia. Então, eu parabenizo aqui a administração, Fátima, coordenadora social, responsável pelo departamento, mas a todos envolvidos. A gente sabe que é preocupante, a gente sabe que muitos pais têm medo, mas acredito que agora, né, com essa retomada gradativa, com a vacina chegando logo para todos, logo a gente vai estar voltando ao normal, mas pelo menos aqui em Piracaia já está sendo bem adaptado, e essa reinvenção, esses projetos novos, a cidade só ganha. Então, parabéns a todos, tenho certeza que vai ser muito bom para a cidade. Obrigado. Passo a palavra nesse momento ao vice-prefeito Rogério Carlos Nascimento. Pronto. Bom dia a todos. Queria aqui saudar a Silvana e o meu amigo Adalto. Amigo, como disse, ela não sabia, o Adalto é amigo de infância. E infância, literalmente, morávamos um ao lado do outro. E fico aqui de longe torcendo para que tudo dê certo na cidade onde eu nasci e por sinal, onde a minha mãe mora. O vereador Damares, o parceiro da educação, meu reconhecimento sempre. Fátima, pela coordenadoria, tem nosso respeito, tem nosso respaldo. Muito feliz de ver a Ariane e a Márcia. A Márcia estava à frente, mas a Ariane aqui. Aos diretores da rede, né? Eles vão ser os nossos para-raios atuais hoje. Eles vão definir ações, aplicar as ações, que é o mais importante. Aos professores que estão aqui e os que estão assistindo em casa, minha gratidão.
pois vocês foram fundamentais para que a pandemia fosse transitada de maneira tranquila. Vocês tiveram um papel fundamental. Nós temos uma professora em casa. O ano passado atuei como professor na rede ainda, no home office. Era tudo novo. Eu sempre dizia que as minhas primeiras aulas no home office foram horríveis e ao longo do tempo elas foram melhorando. Porque mesmo a gente sabendo que precisava, que esse mundo da internet ia chegar, nós não estávamos preparados para tudo isso e na rapidez que foi. Então, isso aconteceu e as minhas aulas, no final do ano, elas foram muito melhores do que de março, quando a gente precisou ficar afastado dos alunos. Eu tenho certeza disso. Como as minhas aulas lá no começo da carreira, elas foram sofríveis com as aulas que eu atuo hoje. A gente vai aprendendo, a gente vai se organizando. Lógico que vem a aflição do começo, mas depois vem o centro e depois o aprendizado e aplicar isso de fato. Então fica aqui minha gratidão a todos vocês, os professores, que fazem a educação de Piracaia de excelência. Me coloco ao lado de vocês. O presidente da Câmara aqui, minha gratidão, todo mundo sabe o grau de proximidade que nós temos. Ele foi meu aluno, isso me deixa muito orgulhoso, né? Isso mostra que a educação dá resultado. Quando as pessoas querem estudar para vencer na vida, que não é o caminho mais fácil, o caminho do estudo, as pessoas vencem e vencem pelo lado do bem. Ao prefeito, minha gratidão, talvez a minha escolha como vice tenha sido pela educação. Então, o grau da força da nossa educação, ela é muito importante. Então, fica a minha gratidão eterna e minha gratidão de ter confiado a mim o trabalho que estou executando. Estou trabalhando na coordenadoria operacional, junto com um grupo de companheiros lá, porque sei que a educação sempre será bem cuidada por vocês. Grande abraço e vamos voltar da melhor forma possível, desde que nós tenhamos segurança para fazer isso. Bom dia. Passo a palavra nesse momento ao excelentíssimo prefeito, Dr. José Silvino Sintra. Oi. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia, senhor vice-prefeito, professor Rogério, presidente da Câmara, professor Toninho Leandro, vereador Damalisson, cumprimentar a Silvana, vereadora aqui de Joanópolis, no qual estendo o meu abraço ao prefeito Adalto, a senhora Fátima Cecília, coordenadora social, no qual cumprimento todos os diretores, funcionários, professores, supervisores da educação. Bom dia aos palestrantes. Quero comentar também a Kátia, nossa diretora do departamento, no qual estendo o meu cumprimento a toda a equipe do CRAS, do CREAS, do Criança Feliz. Bom, esse evento, para mim, é uma grande honra poder fazer esse evento aqui a respeito da educação. A educação foi uma pasta que sempre eu estive, por mais que a Fátima esteve à frente, passou alguns diretores, mas eu não sou formado em educador, mas quem me conhece sabe o quanto eu luto pela educação de Piracaia, porque eu sou filho da educação de Piracaia com muito orgulho. Estudei até meu 3º colegial na rede estadual e municipal de Piracaia, então nada mais justo que foi uma plantinha lá em 1985, no qual eu fiz o prézinho no Tomás, terminei em 97 na Escola João de Moraes Góes, então eu tenho que me estender os meus agradecimentos a todos vocês da educação. Temos vários aqui, várias professoras, que estudaram comigo até o 3º colegial, e para mim é um motivo de grande orgulho estar na frente da pasta do Poder Executivo e poder compartilhar com vocês essa educação que tanto nos orgulha nesses 204 anos da cidade de Piracaia.
Quando eu falo de educação, eu falo de muitos números na educação, e de repente vocês até não têm noção o que é por trás de uma educação. Hoje 52% da prefeitura é a educação. Estamos falando hoje de 217 professores na rede, uma rede de 3.015 alunos, 17 diretores. Trabalhamos indiretamente com 12 mil pessoas piracaenses. A educação atinge aí 12 mil pessoas. Estamos falando de 18 escolas, e os investimentos da educação não vão parar nesses próximos 4 anos. Quem sabe, no começo da minha gestão, pegamos aí uma dívida, enfim. Agora os investimentos vão aparecer. E vamos reformar 8 escolas com dinheiro de emenda e 3 escolas com recurso próprio. Estamos entregando agora para o segundo semestre a ampliação da Anésio. Iniciaremos para entregar, nos 205 anos de Piracaia, se assim Deus permitir, uma creche lá na Girassol, com de 80 a 120 alunos de 0 a 3 anos em período integral. Um investimento de mais de 1,5 milhão de recurso próprio. Nunca aconteceu isso na cidade de Piracaia. A planta já foi desenhada, licitação feita, e se assim Deus permitir, em junho do ano que vem, estaremos entregando essa creche de presente para Piracaia e para vocês. Estamos comprando de recurso próprio, R$380 mil em imobiliário. Estamos falando de 80 armários, mesas, cadeiras, carteiras. Iremos fazer toda a sanitização de todas as escolas até dezembro desse ano. Será 6 meses de sanitização para garantir a segurança da volta às aulas. Gastamos R$176 mil de material e IPI para garantir a segurança de vocês na volta às aulas. Quero agradecer ao vereador Rodrigo, que agora que eu vi. Investimos mais de 1,5 milhão nesses 18 meses de aulas paradas em kit de alimentação. Em torno de 138 mil por mês, estamos falando de 2.300 kits mensais de alimentação que chega até a casa dos alunos de vocês. Temos hoje o núcleo pedagógico com 6 profissionais e o centro de integração AE com 6 profissionais, que também terá fono e psicólogo. Tudo isso são os investimentos da educação e mais esse investimento nesse projeto Quem Educa, Cuida e Se Cuida. Por que isso daí? Eu falo dessa importância desse projeto. Essas crianças que estão voltando para a sala de aula não são as mesmas crianças que saíram há 18 meses atrás. E essas crianças, essas crianças precisam desse cuidado especial. E eu sei que vocês também não são os mesmos professores que saíram há 18 meses atrás. E eu preciso cuidar de vocês para que vocês cuidem dessas crianças. Porque vocês não sabem o que essas crianças passaram dentro da casa delas. E essas crianças vêm com um olhar especial na garantia de encontrar um afeto dentro da sala de aula que de repente ele não teve dentro da casa dele. E vocês têm que estar preparados por isso. Porque ser professor é um dom. Ser diretor é um dom. E vocês têm mais um obstáculo. Esse dom de professor transmitir a esse aluno que não sabe, muitos deles, quem é o professor deles. Eles não sabem pegar na mão desse professor. Eu falo isso porque eu tenho criança dentro da minha casa. Mas eu tenho que preparar vocês. Porque é uma experiência que ninguém teve aqui. Essa doença veio e a gente não sabe o futuro dela. Estamos próximos aí da terceira cepa, próximo a fechar tudo de novo. Então como que vai ser a educação no futuro? Mas eu tenho certeza que vocês dão conta disso, e eu tenho orgulho de falar da educação de Piracaia. Mas para vocês darem conta disso, a gente tem que preparar a base. Porque se você não tiver preparo de base, vocês não conseguem atingir essas crianças. E atrás de uma criança existe uma família. O coronavírus não atingiu só os pais dessas crianças. As crianças também foram atingidas pelo coronavírus.
Sim, vários pais tiveram perca de emprego. Vários pais que ganhavam X, hoje ganham X menos 2. Vários pais, está aí, o povo do Criança Feliz. Eu já tive o prazer de acompanhar a visita do Criança Feliz. É uma situação que eu gosto de acompanhar de perto, e vocês sabem da situação porque vocês também acompanham de perto. Mas tudo isso daí, a gente precisa preparar o psicológico de vocês, que eu sei que não é fácil. Eu sei estar à frente de uma prefeitura para passar o que eu já passei de coronavírus, é pressão de tudo quanto é canto. Uma das opiniões, vocês virem o que aconteceu com o prefeito de Amparo. Ele fechou e botaram fogo na casa do homem. Então é pressão, é família que você deixa, é ente querido que você hoje está com ele, amanhã ele está no hospital, interna, transfere para a UTI, 15 dias depois você vê a morte. Então é isso daí. Então a administração, no nome da Fátima, no nome do vice Rogério, no nome de todos os vereadores, preocupado com isso daí, veio esse projeto. E eu quero muito que vocês utilizem desse projeto. Porque a base psicológica dada para vocês na formação desse projeto vai nos ajudar para pegar quem? O ente querido que está voltando para a sala de aula. Eu sei que o carinho que vocês têm por ele é inadmissível. Ninguém tem esse carinho que vocês têm. Mas não vai faltar só o carinho. Eu preciso desse calor humano, dessa base que vocês não levem o problema da sala de aula, de vocês ver tanta história que eles tiveram nesses 18 meses, para dentro da casa de vocês. Senão a gente vai ter 2 problemas. Então é isso que veio esse projeto. A minha gratidão a todos os envolvidos e tenho certeza que será um sucesso. Quero desejar para vocês uma boa tarde, um bom começo, um bom dia, um ótimo começo de semana, e a gente vai se ver ainda, e um ótimo retorno às aulas em agosto. Muito obrigado, ficam todos com Deus, obrigado. Registramos então a presença de Rodrigo Cardoso, vereador, André Rogério. Passo nesse momento a palavra ao presidente da Câmara, Antônio Ricardo Júnior Leandro. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Agradecer ao prefeito, ao vice-prefeito Rogério, gratidão aí também pelas palavras, a Fátima, coordenadora social e à frente da educação, a Silvana, em nome do prefeito de Joanópolis, os vereadores Damares Brito, Rodrigo Cardoso e André Rogério, chegando aqui agora, os palestrantes do dia, e a todo mundo que também nos acompanha de casa, né? Conseguimos aí fazer a transmissão, foi um pedido do prefeito, da Fátima, e também de outros professores que procuraram a Casa de Leis, falando, a gente queria ver também, e a gente sabe que não vai dar para colocar todo mundo aqui, e a gente queria estar assistindo também. Então, propomos para fazer a transmissão. Aconteceu uma pequena falha aqui já, vou adiantar, como disse a Fátima, com relação aos desvios das rotas, aí a gente precisa recalcular algumas vezes. A nossa mesa de som deu problema. Aí já fomos correr de outra forma para conseguir fazer com que isso acontecesse. Então, gratidão também ao Marcelo, funcionário da Câmara Municipal, que correu atrás de tudo também e conseguiu fazer, assim como o chefe de gabinete Faustino. Estou vendo ali o Rodrigo também. Rodrigo, vereador, por favor. E eu queria começar uma fala aqui, na realidade, falando um pouquinho da situação que eu também vivenciei, né? Eu sou professor de carreira do Estado. Eu não leciono na prefeitura, mas leciono no Estado. E me afastei esse ano, por conta da presidência da Câmara, para ficar integralmente com relação à presidência. Mas até o ano passado eu estava também lecionando. Eu ia falar agora dentro da sala de aula, que é uma mentira, né? A gente estava dentro da casa, mas trabalhando e trabalhando muito. Há quem diga que a gente ainda não estava trabalhando, mas
a gente trabalhou bastante. Por que nós trabalhamos bastante? Porque, primeiro, fomos pegos de surpresa com uma coisa chamada tecnologia que nem todos têm facilidade. E muita gente teve que ir para a aula para aprender primeiro, para depois conseguir transmitir o conhecimento. Tivemos outras dificuldades. Quantos ATPCs não foi feito remotamente, por meeting, por outros aplicativos, e criança passando atrás, e a mulher correndo aqui para fazer o almoço, e a gente saindo para cá para fazer. Quantas vezes isso não aconteceu? E a gente superou. Então eu acredito muito na força da educação. Por que eu acredito na força da educação? Porque a gente vive em constante mudança, transformação. E eu vejo isso que aconteceu com a educação. A educação está se transformando. E para o bem. Porque muita coisa de tecnologia que seria implantada talvez daqui a 10 anos, ela teve que ser antecipada, ela teve que vir antes. E isso aconteceu. E eu vejo isso com bons olhos. Porque tem gente que consegue aprender remotamente. E tem gente que não consegue. Por isso que a gente tem que ter isso na nossa mente. Que o futuro vai ser isso. O futuro vai ser híbrido. E a gente tem que estar atualizado. O professor tem que estar antenado. Então eu vejo tudo isso. Porém, existe uma coisa chamada psicológico. E isso o professor tem que ter muito. Primeiro porque dentro de uma sala de aula com 30 alunos, para tomar conta, já teria que ter esse projeto, Fátima. Dentro da sala de aula. Isso quando a gente passa a ter o controle. Porque quando a gente vai aplicar uma prova, com 30 alunos dentro de uma sala de aula, a gente tem o controle. Agora, aplicar uma prova à distância, via formulário, é o outro trabalho. Porque nem todo mundo entra no mesmo horário, nem todo mundo acompanha, nem todo mundo teve a mesma oportunidade. Até porque, como eu disse, tecnologia ainda no nosso país é uma coisa cara. Nem todos têm acesso. Então, eu vejo que a gente precisa, sim, de muito conteúdo, mas a gente precisa também dos cuidados, principalmente da nossa mente. Porque em casa a gente não deixou de ser pai, não deixou de ser mãe, a gente não deixou de ser filho, e a gente não deixou também os serviços das casas pararem. Então a gente teve que cumprir todos eles, incluindo. Até uso isso muitas vezes quando a gente sai para ir do trabalho, é um refúgio. Porque a gente sai daquela rotina de casa e vai para o trabalho. A gente consegue virar uma chavinha e falar, não, aqui é o meu local de trabalho. Agora, dentro de casa é muito difícil fazer isso. Então a gente precisa aprender a se cuidar, a nos cuidar. Então eu vejo essa grande importância com relação à palestra aqui hoje. Acho que a gente precisa aprender a se cuidar. É isso que a gente precisa aqui. Então, a volta às aulas, ela tem que ser com segurança. Boa parte dos professores e profissionais da educação já tomaram a primeira dose da vacina. Logo, logo, vão tomar a segunda dose, que já permite a questão da retomada das aulas. Mas a gente tem que prestar atenção que tem todo um círculo ao redor disso. Não é porque o professor tomou as 2 doses da vacina que estamos todos protegidos com relação a isso. Ainda temos os alunos dentro da sala de aula. Esse aluno tem contato com os pais, com os irmãos, com os tios. E a gente não sabe como é que está. Então, assim, é preciso voltar sim, mas é preciso ter segurança. E eu acredito muito que a prefeitura, está aqui o prefeito e o vice, vai fazer de todo o possível
para que isso aconteça com segurança, né? Já vejo a movimentação de compra dos equipamentos, de tudo que vai precisar. Então, a gente também está acompanhando aqui, enquanto Câmara de Vereadores, estamos acompanhando todo o trabalho e vejo que vai dar certo. Porque também a gente precisa pensar positivo. A gente não pode ficar no negacionismo, a gente não pode ficar só negando. A gente precisa acreditar que vai dar certo, para que as coisas possam dar certo. É isso que eu desejo a todos vocês. Eu desejo, né, um caminho brilhante para que a gente, no futuro, possa chegar e sorrir, né? E aí sim, sem máscaras, voltando totalmente à rotina e à forma normal de dar uma aula. Muito obrigado a todos. É um prazer receber vocês aqui. Um grande abraço e um bom dia. Agora, assistiremos um vídeo institucional alusivo aos 204 anos da nossa amada cidade de Piracaia. Para nós, piracaienses, essa era uma semana de muita festa aos nossos convidados da manhã, né, pessoal? Uma semana de comemoração, aniversário da cidade. A nossa festa aqui é muito boa, viu, Rosana? Viu, César? Estão convidados para ano que vem, quem sabe, né, prefeito? Ano que vem, vamos ver como vai estar a situação. As apresentações escolares, né? Nós, professores, diretores, estaríamos bem maluquinhos essa semana também, né? Mas o resultado sempre é muito bonito, as crianças gostam bastante de participar. Então, é um momento de bastante alegria para a nossa cidade. Essa semana fica na recordação, né? Tá certo, então. Nós vamos estar encaminhando depois o vídeo para que vocês possam assistir. E nesse momento, então, vamos dando sequência. Convido a senhora Rosana Cristina Jungton para falar um pouco, então, sobre a sua fala aqui no projeto. Bom dia. É com muito prazer me encontro aqui nesta manhã. Quero agradecer a oportunidade, né, para as autoridades, nosso prefeito, por ter aderido a esse projeto. E é muito importante para nós, enquanto educadores, enquanto assistentes sociais, né, essa preocupação em estar participando do processo de educação e no processo de acompanhamento dessas crianças também, na participação familiar, na participação de educação e o acompanhamento de vocês também enquanto profissionais, tá? Então, esse dia é muito importante por conta dessa implantação desse projeto. Podemos começar? Apresentação. Nosso projeto, o nome dele é Quem Educa, Cuida e Se Cuida. Deixe as suas esperanças e não as suas dores moldarem o seu futuro. Robert H. Schiller. Pode passar? Pode. Deixei o poema aqui. Poema escrito durante a epidemia de 1800, para vocês.
Pode adiantar? Só a primeira frase do poema e depois você pode passar ele todo, que eu deixei para reflexão para ela. Aí. Vamos lá? Oi, oi. Quando a tempestade passar, as estradas se amansarem e forma sobrevivente de um naufrágio coletivo, com o coração choroso e o destino abençoado, nós nos sentiremos bem-aventurados só por estarmos vivos. E é o que está acontecendo nesta manhã. Equipe, nós estamos sendo bem-aventurados de estarmos aqui nesta manhã, tá? É um presente de Deus na nossa vida, de termos sobrevivido. Como muitas pessoas não conseguiram chegar, muitos colegas profissionais, eu também atuo na área da saúde, e muitos colegas do SAMU nós perdemos por conta desse vírus, e outras áreas também. Pode prosseguir. Pode. Então esse poema eu deixei para reflexão. Quando vocês puderem, por favor, deem uma lidinha. Pode. Vamos sentir empatia. Volta. Vamos sentir empatia por quem está e por quem se foi. Sentiremos a falta do velho que pedia esmola no mercado, que nós nunca soubemos o nome e sempre esteve ao nosso lado. E talvez o velho pobre fosse Deus disfarçado, mas você nunca perguntou o nome dele, porque estava com pressa, e tudo será milagre. E tudo será um legado, e a vida que ganhamos será respeitada. Quando a tempestade passar, eu te peço, Deus, com tristeza, que você nos torne melhores como você nos sonhou. Coloquei também a nossa Constituição, porque não dá para falar de educação, de social, de saúde, sem os nossos direitos, né? Então, citei a nossa Constituição Federal também. A gestão pública e saúde, o governo é dividido em 3 níveis, federal, estadual e municipal. E cada um deles tem sua função e limites de atuação. Porém, visando maior eficiência no funcionamento do sistema de saúde, a gestão conjunta entre os 3 níveis do governo é a melhor saída. Nós temos que entender o papel da prefeitura e a comissão tripartite. Então, nós temos o federal, estadual e municipal. E, graças a Deus, a gestão municipal de Piracaia se preocupou, está se preocupando com esse retorno de vocês, né, e das nossas crianças. Pode passar. Pode passar. Aqui também é sobre o Covid. Tá? Minimização dos danos e reparos, né? O estresse provocado, os conflitantes, as informações imprecisas da pandemia, que cada hora muda o protocolo, isolamento social, depois não isola, enfim, essa angústia, essa ansiedade que nos causa. Pode passar? Enfrentamento junto às ações conjuntas da gestão pública, saúde e educação. As mudanças impostas na política da educação pela pandemia Covid-19 foram radicais e estruturantes no processo pedagógico das escolas do Brasil e do mundo. A necessidade do isolamento social retirou os educadores e educandos no ambiente escolar, da lida cotidiana, presencial, para que o processo de ensino e aprendizagem fosse mediado por plataformas online e recursos digitais. Recursos esses que tem crianças que não têm, como o nosso vice-prefeito falou. Tem crianças que não têm mídias. Fazer online como? Entendeu? Então, essa também está sendo a nossa dificuldade. Pode passar? Diante desse cenário, identificou as necessidades de orientação psicológica e social aos profissionais da educação, com vistas à oferta de apoio
para a reorganização da vida pessoal e profissional para a retomada do ensino presencial e das atividades totais de forma processual. Então, nós, enquanto pedagogos, também temos novas versões. Além de ser pai, mãe, filho, ter tido perdas, nós também agora nós estamos nos adequando para esse online e para a nova capacitação. É sabido que a evolução da pandemia tende a ser reduzida com a vacina, que começou a ser utilizada recentemente em todo o país. Porém, mesmo com a decisão do governo do estado, a retomada das aulas estaduais, a administração local decidiu, por bem, não retomar as aulas municipais nesse primeiro momento, até verificar o decorrer das circunstâncias da pandemia e preparar com qualidade e segurança os profissionais da educação para a retomada das aulas. E aqui inicia o nosso projeto, que vocês também terão acesso, né? Que é o auxílio dos profissionais de pedagogia, referente às aulas presenciais, né? As ansiedades que eles têm tido, a depressão, crise de pânico, medo de lidar com as crianças. As crianças estão com dificuldades também, porque elas querem estar juntas, né? Elas querem estar juntas, comer os lanchinhos juntas, e essa vai ser também uma das nossas dificuldades, porque eles são pequenininhos, eles não entendem. Porque antes eles podiam e agora eles não podem mais. A nossa justificativa é fortalecer o emocional do profissional em educação, encorajá-lo a trazer novamente sua confiança e voltar às salas de aula, pois terão diversas situações novas, delicadas a enfrentar. Se tiverem com seu emocional abalado, podem ter problemas no âmbito profissional que vão refletir na criança, adolescente, que também estão fragilizados. E outros também, temos atendido alguns profissionais, tanto na área da educação como social, que estão não só com problema psicológico, mas também já está afetando o físico deles. Muitas pessoas com síndrome, com dores, entendeu? Por conta do emocional. Nossa metodologia será a exposição dialogada, discussão de casos e experiências, atividades como dinâmicas de grupos com recursos visuais e teóricos, com professores de rede de educação, tá? E entrevista social e atendimento psicológico. Aqui terá o nosso escopo de trabalho, que depois vocês terão acesso. Pode passar. Pode passar. Nossa equipe técnica estará à disposição 4 profissionais técnicos em serviço social, com expertise em demanda de emergência, 6 profissionais de psicologia, com expertise em atendimento em plantão psicológico, um coordenador com formação de serviço social ou psicóloga, um plantão de atendimento 24 horas de psicólogo. Aqui tem um áudio dele, eu acho que você clicando embaixo vai conseguir, que é o nosso psicólogo Ivan. Ele estará... Psicoterapeuta clínico, graduado em psicologia, pós-graduado em psicologia e práticas clínicas, com ênfase em perspectivas atuais. Bom, tenho experiência no treinamento e desenvolvimento de pessoas em ambiente organizacional, né? Experiência também na prática clínica no atendimento de adolescentes, adultos e idosos, bem sobre as mais... E acreditar que tudo vai ficar bem. Insista, persista e não desista da felicidade, porque ela existe e nós vamos conseguir juntos. Okay? Estamos à disposição.
no 0800 795 1502. Tá bom? Para vocês, 24 horas à disposição. Convido para sua fala o Dr. César Galvez Mangini. Bom dia. O pessoal está muito fraco aí. Bom dia. Qual que é nosso intuito? Tirar a vida. Buscar a vida não artificial, verdadeira, lá do nosso âmago. Então, desde o começo, eu quero já iniciar com esse propósito. Eu queria iniciar dando os parabéns duplo para a Piracaia, primeiro pelo aniversário, e segundo, por nos acolher, por acreditar nessa proposta, por demonstrar o valor que eles dão para a vida e para os professores. E o meu trabalho consiste na luta pela defesa da vida, dos seres humanos, dos animais, do meio ambiente. Viver, não sobreviver. E vocês, companheiras, companheiros, eu fui professor do ensino fundamental, ensino médio, eu dei aula de filosofia, posteriormente passei para graduação e pós-graduação, sempre com esse norte, defendendo a vida mais do que sobreviver, viver a vida saudável, a vida sem sofrimento. E nessa seara da psicologia, a gente sempre, eu sempre falo uma frase, ela tem como o meu princípio básico. Toda forma de violência, a pior forma de violência é aquela que não é reconhecida como tal, pois enquanto permanecer nessa situação, ela se perpetuará. E assim como a violência, a dor, que não é vista, que não sangra, que não deixa cicatriz, ela não é considerada. Infelizmente, as questões psicológicas, a luta da psicologia, nós pouco mais de 60 anos aqui no Brasil, ela tem por se ver reconhecida, ver a dor psicológica reconhecida, os transtornos psicológicos reconhecidos. E aí a gente se vê no meio desse turbilhão, aproveitando o que o prefeito disse, Heráclito, ele disse o seguinte: ninguém pode entrar no rio duas vezes, porque na segunda vez a pessoa não é a mesma e as águas não são as mesmas. Imagine o nosso caso com o tsunami. Muito mais do que um rio, por mais revoltoso que seja. Mudou tudo. A nossa realidade, o mundo que nós vivíamos em 2019 para 2020 acabou. Esse mundo acabou. Essa pandemia, ela nos deixará 4 grandes legados, que foi falado, está inserido na justificativa, foi falado praticamente por todos que estiveram aqui. A questão que está óbvia, todos nós percebemos isso, a questão das mortes. Aqueles, assim como disse Beto Guedes, naquela situação da ditadura, e hoje vivemos em relação à pandemia, aqueles que ficaram pelo caminho, aqueles que não vão poder continuar com a gente. Então, o luto pela morte, pela perda daqueles que não foram tão raros, tão caros, tão queridos, que vão fazer falta, e ficaram pelo caminho. O segundo é a questão econômica, que a gente não pode desprezar também. A questão da perda, da não produção, e o que isso gerou para a questão das nossas necessidades, que acabaram, tanto um quanto o outro, também alterando o estilo de vida, que também ficou para trás. Será que a gente vai conseguir, no aniversário, e tranquilamente soprar a vela do bolo e todo mundo comer? Será que um dia a gente vai conseguir, num show, será que um dia a gente vai conseguir estar numa sala de aula repleta de alunos ali comemorando, com uma aula normal como tinha antes, na interação na sala de aula? E só abrir um parênteses antes de ir para o quarto. Interação que o Vygotsky já falava, tão importante para o nosso desenvolvimento, tão importante para a criança, para o adolescente, e até digo, na graduação, eu sou totalmente contra o ensino remoto para o curso de serviço social, direito, psicologia e muitos outros. Esses 3, principalmente, são na seara que eu atuo. Então, será que aquele estilo de vida que tivemos, que foi afetado por conta das perdas humanas,
e também por conta econômica e por conta do que esse vírus nos mostrou, o quanto a vida é frágil, o quanto nós somos frágeis. Eu me lembro, eu estava num plantão, quando eu vi, estava na TV da área social, da casa de acolhimento em que eu estava atuando, uma notícia de um vírus lá numa vila lá na China. E, de repente, eu estava com o vírus, né, de uma pessoa que tinha acabado de vir da Itália. Uma coisa que era tão distante de mim, tão perto. Então, aquele estilo de vida em que nós vivíamos numa bolha também acabou. Né? E o quarto, que ele é alimentado pelos 3 primeiros, é a saúde mental, em que poucos governantes, poucas prefeituras, governo do Estado, até o governo federal, não reconhecem. E, como foi dito aqui, me perdoe, eu não me lembro quem falou, né, que a importância de uma saúde mental para a questão não só das aulas, mas para que a pessoa possa viver e não sobreviver, né, sem sofrimento, né, e sem começar até se ferir por conta disso, por uma maneira de diminuir esse sofrimento psicológico, conseguir um outro tipo de dor, porque não suporta aquele sofrimento. Né, poucos reconhecem isso e acabam investindo, né, seja qualquer esfera de governo ou qualquer pasta, né, dentro do executivo. E nós precisamos encarar esses 4 legados. Pensar na questão da saúde mental. Durante a pandemia, eu acabei atuando, e eu aqui quero deixar meu abraço especial a todas as mulheres, né, todas educadoras, todas professoras, que acabam sofrendo ainda mais. Dentro de casa, ter que cuidar de filho, né, cuidar da casa, é exigida, né, com poucos recursos tecnológicos. A nossa situação, nós homens, já tem uma certa dificuldade em relação a isso, para as mulheres muito mais. Então, como fica a saúde mental com tudo isso alimentando? Né, com o risco de perder alguém querido, para quem não perdeu, tem o medo de perder, e para quem perdeu já tem a dor da perda, e mais outras perdas. Eu acabei de atender um adolescente que perdeu os avós e o pai, pouco mais de um mês de diferença. Né? Então, não dá para ignorar essa situação. Não dá para achar que a gente pode superar isso vivendo da mesma maneira que vivíamos antes. Todos os... o que não saiu aqui como esperado, né, Darwin falava, né, ele disse que quem impera não é o mais forte, né, mas sim o mais adaptável. Assim como nós tivemos que nos adaptar aqui com a apresentação, para a nossa vida por dia a dia, nós precisamos nos adaptar, mas nos adaptar considerando que eu não preciso sofrer, eu não preciso desistir da vida, né? Há solução. E aí, pensando no projeto, no número de atendimentos, a gente pensa assim, mas isso vai resolver o meu problema? Talvez, porque para que se resolva, né, qualquer caminhada, qualquer trajeto, ele se dá pelo início da caminhada, pelo primeiro passo. O que vai representar o primeiro passo, os 5 primeiros, o primeiro quilômetro, não sei, vai depender de cada um. Mas nosso propósito é iniciar uma trajetória em busca da superação dessa situação, de diminuir a dor. Não dá para prometer para ninguém que não vai ter dor, porque se tiver dor é um psicopata. Porque só pode dizer que eu não tenho dor, eu estou plenamente feliz. No ambiente que nós vivemos hoje, é uma pessoa que essa pessoa tem problema, falta de empatia, né, e não olhar para o lado e ver que o nosso mundo de 2019 desmoronou e acabou. E a gente tem que partir para a adaptação para o novo mundo. E ainda falando sobre a questão da importância do que pode acontecer, eu costumo falar de uma situação, de um atendimento que eu fiz, que eu trabalhei durante vários anos na prevenção ao suicídio, uma moça que a família me trouxe, que ela tentou o suicídio, e aí teve aquele acolhimento pela família, toda aquela, né, e passaram a acompanhá-la, ela não ficava mais sozinha, até que um dia ela ficou sozinha em casa, escreveu uma carta de que ia cometer o suicídio, e disse até a forma, ela ia se jogar na frente do metrô, lá em São Paulo. E ela foi e deixou a carta, a família teve acesso à carta, e na estação de metrô, caminhando para a plataforma, nisso chegou um trem do metrô e desceu, né, todos os passageiros desceram, e ela, no sentido contrário, um rapaz olhou para essa moça e deu um sorriso para ela.
E ela viu aquele sorriso e faltavam uns 10 passos para chegar na plataforma. Aquilo mexeu com ela. Ela imaginou o que ela poderia viver ainda, né, os romances e todas as outras coisas possíveis. E ela desistiu, voltou para casa, né, a família acabou conversando com ela, convencendo ela a ir para a psicoterapia, né, ela me contou o ocorrido, e ela nunca mais viu aquele jovem, mas ela viveu outros romances, sim, prosseguiu a vida dela e conseguiu superar a depressão, né, e aí eu me coloquei a pensar, e uso isso como exemplo. Aquele rapaz, ele não sabe que ele salvou uma vida com um sorriso. Ele não imagina isso. Então, num atendimento, né, numa escuta, num encaminhamento, né, você pode sim salvar uma vida. Nós que estamos na sala de aula, né, uma aula que a gente dá, né, uma palestra que eu já dei, você pode mudar uma vida. Né, mudar muito mais do que a gente pode imaginar. E salvar aquela vida. Né, e outras vidas que serão salvas por aquela vida. É o efeito borboleta. Então, o que a gente pensa para esse projeto, que nós sejamos aí borboletas, causando efeitos nos educadores, a gente trabalhando conjuntamente com os alunos, os pais, e aí juntos a gente poder superar, sem colocar o óculos cor-de-rosa, sem falar está tudo bem, vai ficar tudo bem de forma tranquila, não. Assim como a borboleta, a metamorfose dói, a gente tem que abrir mão, tem que viver o luto, e nós estamos de luto, não dá para negar. Né? Mas, para viver o luto, para superar e para vir para a boa nova, para a gente voltar para uma nova vida que não será a mesma de antes, né? A gente tem que passar por esse processo doloroso. E essa é a nossa proposta. É a proposta de trocar os sorrisos, um para o outro, né? Olhar no olho, considerar a nossa condição humana, considerar, e isso escancarou para a gente a questão dessa pandemia, o quanto somos frágeis. Só que com tudo isso, a gente tem que levar as lições. O que podemos aprender? Se eu educo, se eu estou na sala de aula, tenho que me cuidar, né, cuida e se cuida. Mas também, como sempre nos diz Paulo Freire, né, o educador, ele é o que mais aprende. O educador, ele tem que ser um eterno estudante. Eu também aprendo com todas as lições. E essa é a maior lição que a nossa geração vai ter a oportunidade de aprender. A lição com essa pandemia. E que sejamos, né, mais humanos, né, não pensando naquelas pessoas como Saramago, lá no ensaio da cegueira, no momento de crise mostrou o seu pior. A gente tentar buscar o nosso melhor. E aí, juntos, a gente reconstruir a nossa sociedade. Essa é a nossa proposta. Né? A gente, de repente, tem a audácia de pensar isso. Mas é possível. É possível dentro da técnica, né, dentro de uma ciência em que eu vivo, acredito, a cada dia, a cada ato, ela se confirma para mim, não em laboratório, né, mas no dia a dia, no olhar, no toque com o ser humano, assim como disse Jung, né, domine todas as técnicas, né, conheça todas as teorias, mas ao se deparar a uma alma humana, seja simplesmente outra alma humana. E é para isso que estamos aqui. Tá, obrigado. Eu agradeço as palavras do Dr. César. Eu vou explicar para vocês como que vai funcionar, na essência, esse projeto. Então, será feito um mailing, né, dos endereços de vocês. Também já pedi para que os organizadores, a gente possa, de repente, fazer até questionário via Google Forms, aonde vai existir, manifestar o interesse. Tá? Esse interesse... Nossa, como é duro ser professor ficar parado. Ele pode ser feito, no primeiro momento, até de forma anônima. O importante, que eu quero que vocês tenham plena segurança, é que todos os profissionais são de fora. E o que o doutor falou é muito importante. A depressão, essa dor, essa angústia, ela não sangra, mas ela faz a gente, por dentro, sangrarmos. Então, caso haja alguém nesse metrô, e que olhe para você com um sorriso, e essa pessoa tenha vontade de pedir essa ajuda em nome de algum outro profissional, sintam-se à vontade. Esse sorriso do metrô salvou a vida, e às vezes a gente não consegue ver que nós estamos em dor.
que nós estamos sangrando. Então, trazer gente de fora para o projeto era a primícia dele acontecer. Ninguém conhece ninguém, não sabe de onde vem, que família que é, de onde é, de que família. Isso não vai existir. Então, é importante que vocês manifestem esse interesse, ou esse interesse seja manifestado pelo próprio grupo que acha que alguém precisa disso. Então, vai ser feita essa avaliação, vai fazer o mapeamento, esses profissionais vão estar entrando em contato com as pessoas. Aqui vale também, porque assim, né, quando a gente pede, né, prefeito, a gente pede assim, depois a gente vai ampliando as coisas do projeto. Caso vocês vejam que também existe algum funcionário passando por essa dor, traga para o projeto, não é só para o pedagogo, tá bom? São todos os envolvidos no processo educacional. Pode passar, Marcelo, por favor? Então, aí é que vão ser feitas as discussões, se elas vão ser feitas em grupo ou se elas serão individuais. O psicólogo, ele que vai ver essa necessidade, que dá para a gente fazer um grupinho com 3 pessoas, 5 pessoas. Essa situação será online? Fátima, eu preciso de uma sala onde a gente consiga manter o distanciamento, será tal data. A educação vai disponibilizar. De preferência, nem no prédio da educação, nem dentro das escolas. Será num prédio fora. Então, o psicólogo depois do mapeamento, verificar que há necessidade de um atendimento individual, assim será feito, ou um atendimento em grupo, grupos pequenos também. Tá bom? Pode passar? Os atendimentos serão feitos ou por assistente social, dependendo da demanda, ou por próprios psicólogos, né? E terá disponível para vocês o 0800, que será 24 horas. Às vezes existe aquela angústia, aquela situação de escrever a carta, né? Então, sempre terá alguém para estar dando esse atendimento. O importante, gente, é não ter medo. Não ter medo de vivenciar isso e passar. Eu vou contar uma experiência comigo. Alguns sabem que eu tive 2 gravidez, só tenho um filho. Cadê o outro? Morreu. Foi difícil? Foi. Todo aniversário de mês, eu já não tinha útero. E 6 anos depois eu tirei o ovário. E eu sangrava. Corria para o hospital? Não, não é nada. Eu tinha menstruação na época da morte da criança. Da onde que saía? O médico falava, vou te mandar para a NASA. E acontecia, eu soltava leite 1 ano, 2 anos depois. E foi a terapia que me fez tirar esse buraco. E ela é forte, e a gente não dá valor para ela. A gente não deixa a emoção vir à tona. Gente, o Toninho falou, é um projeto que deveria continuar sempre para a sala de aula. Né? Quantas histórias nós temos? Nós somos médicos, psicólogos, enfermeiro, cozinheiro, engenheiro. A gente sabe o que acontece. Eu sou de escola, eu sei muito bem. Comecei minha vida como monitora. Então, nós precisamos dessa escuta. E essa escuta estará disponível para vocês. Então, eu pedi esse Google Forms porque talvez nas respostas que a gente der ali, o psicólogo, com o olhar profissional que tem, poderá ver que tem alguma coisa latente e que às vezes a gente não deixa vir à tona. Então, esse é o convite, né? Então, nós vamos mandar o endereço do e-mail de vocês para os organizadores e eles estarão entrando em contato com vocês. E, fora isso, essa pesquisa que vocês poderão estar respondendo de como vocês estão encarando a pandemia. O que foi feito para que minimizasse? Né? Como que vocês saíram dessa situação? Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma questão a ser colocada em relação a isso? Pois não. Minutinho. Bom dia, meu nome é Lilian. Eu faço parte desse projeto. Então, só para vocês entenderem um pouquinho. A questão do atendimento da entrevista social e acolhimento. Quando o Departamento de Educação passar um mailing ou uma lista com o interesse de vocês, de cada escola, o interesse dos educadores, nós vamos ter uma profissional, assistente social, que vai fazer o acolhimento. O que é esse acolhimento e por que passa pelo serviço social primeiro?
Às vezes, a gente tem em casa uma demanda ou alguma outra questão que não é relacionada ao atendimento psicológico. Não é a psicoterapia que vai resolver. Então, nesse bate-papo, nessa acolhida, nesse primeiro momento, a assistente social pode identificar outras situações. Às vezes, o município tem alguns outros benefícios que vocês desconhecem. Né? Às vezes, você tem um ente idoso em casa que precisa de fralda, que precisa de uma outra necessidade. E você está passando uma situação e não conhece. Então, de repente, neste acolhimento, essa assistente social, ela vai ouvir, ela vai acolher vocês, né? E vocês vão questionar o que vocês estão vivenciando nesse momento, tanto da pandemia e o que está acontecendo na casa de vocês. Então, vai ser importante isso para que ela leve essa demanda para o próprio município, que ela leve para a própria rede. Né? Eu falo isso, tem assistente social aqui. Né? Isso é importante, até porque a gente chama de busca ativa no serviço social. De repente, por conta da pandemia, nós não estamos conseguindo fazer a busca ativa, nós não estamos conseguindo bater na porta da casa de vocês. E isso vai vir para vocês. Né, Verinha? Você está entendendo, né? Então, isso é super importante. Além de tudo isso, o atendimento social, ele vai gerar demanda, pode ter certeza. Vai gerar demanda para o município. Né? E o serviço social tem que estar preparado. Nesse momento, a assistente social também vai perguntar para você e incentivar você ao interesse a tudo que eles já falaram aqui para vocês. E aí vocês vão dizer que vocês querem fazer esse acompanhamento com a psicoterapia. São 3 sessões. São 3 momentos. São 3 momentos que vão ser discutidos com os nossos técnicos. Tá? Então, isso é super importante, isso é qualidade de vida. Eu nunca vi um órgão gestor disponibilizar isso. Isso é disponibilizado para funcionários de multinacional, aproveitem. Aqui não vai ser o fala que eu discuto, ou fofoca, a gente não está remetendo nada para ninguém. Isso é sigiloso, é profissional, são éticos, eles vão ouvir vocês, eles vão trabalhar com vocês. Se a gente achar que essa demanda tem que esticar, que essa demanda tem que ir para frente, a gente vai relatar. Tá? Sem expor vocês. Nós estamos falando desse encontro online de forma presencial. A gente abriu várias oportunidades para que vocês aderem. O primeiro é procurar a diretoria de vocês, a escola de vocês, e fazer a sua inscrição para que vocês possam ser atendidos. Nós disponibilizamos no slide um 0800. Esse 0800, a partir das 8 horas da manhã até às 18 da tarde, vai ter um profissional da consultoria atendendo vocês. Tá? É o 24 horas presente com você. Vocês vão se identificar. Sou do... Quem ama, educa e cuida, né? Sou do projeto... Exatamente. Sou do projeto. Eu gostaria de fazer um agendamento. Eles vão identificar qual o melhor horário para você passar. Qual horário? Estou dando aula de manhã? Eu posso falar à tarde. À tarde não dá porque meu marido está em casa, minha mãe está em casa, meu cachorro, periquito, papagaio. Não dá para falar. Só posso falar à noite. Muitas de vocês não querem se abrir também durante o dia, porque tem outras pessoas incomodando, o barulho da casa, não consigo, quero falar. Então, nós vamos ter flexibilidade nos atendimentos. Tá? Esse 0800 também... No final de semana, eles são um plantão 24 horas. Olha o que eu falei, é 24 horas presente com vocês. Ligou no decorrer da semana, atende na consultoria, a gente identifica a demanda e remete para um psicólogo fazer o atendimento na hora. Tá? Final de semana, independente das 3 sessões de psicoterapia, isso é um presente, não está no contrato da prefeitura, isso é um presente para o município. Vocês têm 24 horas com um psicólogo atendendo a qualquer momento. Surtei, estou olhando para a parede, estou nervoso, briguei com o marido, briguei com a mulher, estou surtado. Preciso falar com alguém. Pode ligar lá no 0800, gratuito, que um profissional, psicólogo, vai estar atendendo vocês naquele momento. Tá? Encontros online, o que a gente disponibilizou também? Se precisar, como a Fátima falou, um espaço, eu não quero falar online. A plataforma que a gente está usando é a plataforma Zoom, é o telefone 0800, a gente vai estar agendando a melhor forma para atender vocês. Os psicólogos estão atendendo muito aquela plataforma Zoom, porque eles querem estar se olhando, você está olhando o teu profissional, né? Mas se você não quero dessa forma, quero via telefone, 0800. Né? Eu quero presencial. Quem achar que presencial é melhor, quero fazer um atendimento presencial.
A gente vai estar disponibilizando, também a escola vai estar organizando, né, Fátima, esse atendimento presencial. A gente traz o psicólogo até vocês e faz o atendimento em 2, 3 dias aqui na demanda que tiver. Outra coisa, a questão que a gente está falando, quando a Fátima falou desses encontros em grupo. O que é isso? Às vezes, o psicólogo começou a fazer um atendimento. Nós temos um número de 217 profissionais. E, de repente, nós entendemos que tem algo comum nos atendimentos, que chamou a atenção. E aí nós vamos gerar ou um aulão online, uma plataforma online, até 300 pessoas, vocês são 217, mas enfim, ou um encontro presencial com as normas de distanciamento, para que a gente possa discutir situações típicas, né, César, que possa acontecer. Tá? Então, é dessa forma que se vai lidar. Por que a gente não pôs data nesse aulão presencial, nesse atendimento presencial? Porque é importante os psicólogos, os técnicos, atenderem vocês, identificar a demanda, identificar a necessidade de vocês, para que a gente possa trabalhar essa demanda específica, essa necessidade que, de repente, apareceu em mais de um atendimento. E aí a gente vai dar uma continuidade nesse trabalho em conjunto. Alguma dúvida? Quem vai aderir o projeto aí? De cara, já aqui. Gente, psicoterapia é uma delícia. Todos nós precisamos. Os profissionais que a gente está disponibilizando para vocês são fantásticos. É um grupo de 6 psicólogos, 4 assistentes sociais que vai estar atendendo, e o plantão. Usem o 0800. Como eu falei, eu não vi nesta vida de trabalho um gestor público fornecer isso. Isso é qualidade de vida, né? Isso é pensar no profissional. Tá? Então, assim, utilizem isso mesmo, tá? Só para reforçar. Deixar bem claro, né, que todo o trabalho realizado ele é pautado no Código de Ética do Conselho Regional de Psicologia, né, e do Conselho Regional de Serviço Social, inclusive com a questão do sigilo profissional. Né, por exemplo, todo o conteúdo e trabalho da parte psicológica, só outro psicólogo terá acesso, né, e não será repassado para a prefeitura, para prefeito, né, ou qualquer outra coisa. Não é pensando em perseguir, pelo contrário, é justamente o contrário, para trabalhar a saúde mental, e não causar mais medo, e o intuito não é esse. E somos profissionais, estamos aí dispostos, assim, passíveis de responder, né, eticamente nos nossos conselhos. Então, isso deixar bem claro. Sempre tem a teoria da conspiração, o pessoal pensando, né? A gente, infelizmente, pelo nosso histórico político no Brasil, né, nos leva a isso mesmo, né? De repente, sem pensar o pior. Né? Mas, nesse caso, não. Eu não aceitaria participar de algo que fosse contrário à vida, né? A vida plena, como eu disse. Alguém tem alguma dúvida? Os slides vão ser disponibilizados para a escola, inclusive com o 0800, tá bom? É isso? Muito bem, então agradecemos os palestrantes, a palavra de todos e a presença de todos aqui também. Muito obrigada. Encerramos a abertura do projeto Quem Educa, Cuida e Se Cuida. Bom dia a todos.